Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade ao assunto, né, a respeito do Lago de Fogo. Já tem a parte um. Caso você não tenha visto a parte um ainda a respeito desse assunto, vai estar na playlist do canal, você pode estar verificando aí. E aí depois você acompanha essa parte 2, porque senão vai ficar meio que te faltando algumas compreensões que eu já passei lá na parte um, tá bom? É importante eu mencionar que eu não estarei analisando esse assunto por ponto de vista de nenhuma religião do planeta Terra, tá certo? Eu estarei verificando somente o que está dentro da palavra de Deus. E é exatamente isso que eu sempre faço em todos os estudos de pesquisas, tudo que a gente faz. Então eu só verifico e examino o que está dentro das escrituras. O intuito aqui não é atacar nenhuma congregação ou alguma religião. A gente apenas vai estudar a Bíblia e verificar o que ela fala a respeito desse assunto, tá certo? Teve a parte um, no qual foi a introdução a respeito do assunto, e essa parte 2 ela vai ser o desenvolvimento, e depois vai ter a parte 3 que vai ser a conclusão no caso, tá bom? Bom, o nosso tema é o seguinte: quem morre sem salvação queimará eternamente? Então, esse é o título e a gente vai examinar na escritura para saber o que a gente consegue encontrar e o que a Bíblia nos dá de resposta para essa questão no caso. Então vamos iniciar. Bom, alguns irmãos, né, assim, eles se deparam com um texto que é um pouco emblemático, no caso, que cita a questão de um bicho que não morre. Então é o seguinte, a gente vai analisar esses textos e verificaremos se é isso realmente que fala e se a Bíblia dá alguma explicação sobre essa questão. Vamos lá verificar a passagem, né? A passagem está lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 47 e 48 no caso, que diz o seguinte, né? Aqui, ó, Marcos 9, capítulo 47, Marcos capítulo 9, versículo 47 e 48, que diz o seguinte: E se o teu olho te escandalizar, lance-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Para quem não viu a parte 1 referente a esse assunto, a gente viu lá na parte 1 que a palavra inferno ela não existe nos originais, tá bom? É importante mencionar isso. Mas vamos ver aqui. É essa parte aqui que algumas pessoas quando leem, né, elas têm um pouco de dificuldade de entender ou interpreta de uma certa forma diferente do que a Bíblia mostra, mas vamos tratar aqui a questão. Aí fala o seguinte: onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga. Então a gente tem dois elementos aqui que o texto ele fala para a gente. O primeiro é que o bicho ele não morre. Esse bicho aqui, no caso, ele não morre. E o fogo nunca se apaga. Ou seja, então, se a pessoa ela lê só esse texto aqui, só esse versículo aqui esses dois versículos aqui de Marcos, capítulo 9, versículo 47 e 48, se ela ler só esse texto, ela realmente vai chegar nessa conclusão, tá bom? Ela realmente vai chegar nessa conclusão, ela vai ficar com essa impressão. Mas vamos tentar solucionar isso de acordo com a própria Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala usando luz, né, de outros textos que também comentam da mesma perspectiva no caso. Vamos verificar. Para começar, é importante mencionar que não há qualquer referência bíblica de que um verme ou bicho possa ganhar a imortalidade. Se os seres humanos não possuem, no caso, a imortalidade, né, os bichos muito menos.
De fato, os bichos não são imortais, pois Salomão nos diz que eles morrem, conforme está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 9, visto que Salomão fala que mais vale um cachorro, um cão vivo, do que um leão morto. E volta ao pó, conforme está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 20. Então, assim, a gente tem boas bases, boas referências de que nenhum verme ou que nenhuma criatura tenha a vida eterna, né? Mas a gente vai solucionar isso daí, é bem tranquilo. Vamos no texto que vai começar a esclarecer o assunto. Então lá foi falado que o verme, né, ele não morre. Vamos voltar aqui para a gente só pegar aqui de novo, ó, aqui embaixo. Onde o seu bicho não morre, então referindo aqui a um bicho, né, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Então a gente tem duas questões para resolver: a questão do bicho que não morre e a questão do fogo que não se apaga. Então vamos lá. Para entender a questão do bicho que não morre, a gente precisa examinar aquele texto com o texto de Isaías, capítulo 66, versículo 24, que fala o seguinte: sairão e verão os cadáveres, até grifei aqui em vermelho, dos que se rebelaram contra mim. O seu verme não morrerás. Olha só que fala que o seu verme não morrerás, a mesma expressão. E o seu fogo não se apagarás, e causarão repugnância a toda a humanidade. Veja bem, para a gente começar a entender, aqui o texto está mencionando, primeiramente, para a gente poder explicar, de cadáveres. Ou seja, cadáveres, né? Então Isaías aqui está falando de cadáveres. Se você vê uma pilha de cadáveres, corpos amontoados de pessoas mortas ali apodrecendo, ali vai estar cheio de vermes, vai estar cheio de mosquitos, de moscas, produzindo ali parasitas e tudo mais. Então, esse bicho meio que ele se tornaria realmente ficaria com uma vida muito longa. Por quê? Porque ele teria muitos cadáveres para se alimentar e para continuar esse processo por um ciclo muito grande. E quando aqui em Isaías, no capítulo 66, versículo 24, fala que sairão e verão os cadáveres, né? Aqui não fala que eles saíram e viram almas incorpóreas, que não viram espíritos, que não viram entidades, aqui fala que eles viram cadáveres. O cadáver é o que? Quando você sai na rua e você viu ali que aconteceu um crime, alguma coisa, aquele corpo no chão, né? Ele já é um cadáver no caso. Então aqui a gente já começou a entender, começou a clarear a nossa visão a respeito do assunto, de que aquele verme que fala que ele não morre é por causa da quantidade de cadáveres ali amontoados, que fala, né, sairão e verão os cadáveres, né, os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. Então, assim, aquele tanto de corpos serviam de mantimento para que esses vermes eles pudessem ir ali se alimentando, no caso, esses bichos. Então, a gente conseguiu aqui trazer luz a esse assunto até aqui, mas ainda a gente falta resolver outras coisas. É importante mencionar que Isaías ele não contemplava, no caso, almas imortais em meio às chamas, nem espíritos incorpóreos queimando eternamente, mas cadáveres. Então ele estava contemplando o que? Cadáveres. E isso é muito importante para que a gente possa entender o texto. Ou seja, pessoas já mortas que perderam a vida, tá certo? Acho que até aqui tá bem tranquilo para a gente poder ir trabalhando a questão. Bom, agora que a gente conseguiu solucionar a questão do bicho que não morre, né? Porque já foi mostrado que era cadáveres, era pilhas de cadáveres, e eles tinham como se alimentar e ficar nesse ciclo por muito tempo. A gente vai tratar a questão do fogo que não se apaga, e do fogo que não se apaga, essa expressão eterno ou para sempre.
Veja bem, as palavras que se traduzem por eterno e para sempre não significa necessariamente que nunca terão fim. E eu vou estar te mostrando dentro da Bíblia do porquê, eu vou te provar do porquê. E aí você vai conseguir entender claramente a respeito. Vamos lá. Vejamos os seguintes textos que a gente vai verificar aqui. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 24, fala o seguinte: Portanto, guardeis isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre, né? Que fala aqui, ó, para sempre. Esse texto aqui está mencionando a questão de Arão, né? Porque Arão, ele era um sumo sacerdote, ele foi líder espiritual da nação, ele tinha a responsabilidade de representar o povo perante Deus, intercedendo por ele e oferecendo sacrifícios necessários. Veja que a expressão aqui, para sempre, está se referindo ao seguinte, que Arão e os filhos de Arão deveriam servir a Deus para sempre no caso. E aí eu te faço uma pergunta: Arão e os filhos de Arão estão servindo a Deus até os dias de hoje, lá no templo, na época ali de Moisés, eles estão até os dias de hoje servindo a Deus? A resposta é não. Por quê? Porque eles já morreram, a gente sabe que eles já morreram, né? E veja que mesmo que a expressão ali para sempre foi aplicado no contexto de que até o fim da vida dele, até o final da vida dele, até o propósito daquilo que foi preparado para ele, no caso. Vamos verificar outro texto. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 17, fala o seguinte: Então tomarás uma só vela e lhes furarás a orelha, a porta, e teu servo será para sempre. E também assim fará a tua serva, a teu servo, a tua serva no caso. O que acontece aqui? Aqui está explicando o seguinte: se caso você tivesse um servo que te servisse, né, nesse período aqui do Antigo Testamento, e você quisesse que essa pessoa ela trabalhasse para você para sempre, porque ele é um bom funcionário, porque ele é uma boa pessoa que sabe administrar os recursos que você põe na mão e consegue cuidar com zelo das suas coisas, você precisaria levar ele até a porta do juiz ou ela e furar a orelha. Isso seria um sinal de que aquela pessoa ela te serviria, no caso, para sempre. Agora veja que aqui foi utilizada a expressão, né? E será para sempre. Será que até os dias de hoje esse servo está lá servindo o patrão dele? Né? Porque aqui a gente sabe que é do Antigo Testamento, ó, Deuteronômio. Será que ele está até os dias de hoje lá servindo, plantando, cuidando dos animais, cuidando da casa, fazendo essas coisas? A resposta é não. Mas mesmo assim, aqui foi empregado o termo, né? E será para sempre. É interessante notar que na concepção deles, o para sempre nessa cultura era diferente da nossa cultura. Na nossa cabeça aqui, o para sempre é uma coisa sem fim. E para eles, o para sempre era até o final da vida do ser humano ali no caso, né? E a gente vai verificar outros textos também. A questão da lepra de Naamã também cita algo bem importante, que está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 27, que fala o seguinte: Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Eliseu, nesse período aqui, ele tinha um servo, né, uma pessoa que estava com ele, e aconteceu que Naamã foi até o encontro de Eliseu, para quem não conhece essa história, e ali aconteceu a questão da cura de Naamã, né, depois que ele deu lá, fez as orientações que Eliseu falou, para ele dar os mergulhos lá no rio, os 7 mergulhos.
Só que aí o servo de Eliseu foi lá, depois que Naamã estava se retirando, e pediu coisas para Naamã, né? Joias, roupas, enfim. E aí, só que Eliseu não tinha pedido nada. Eliseu falou que ele não ia querer nada. Só que esse servo de Eliseu foi lá e pediu, escondido no caso. Só que quando ele voltou, Eliseu fala o seguinte para ele, que é exatamente esse texto aqui, ó. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Veja que aqui novamente foi utilizada a expressão para sempre. Olha só. E será que até os dias de hoje esse ex-servo de Eliseu está vivo e leproso até os dias de hoje? Ele continua vivo e leproso até os dias atuais? O que você me responde? E ali está a expressão para sempre. Você acha que ele está vivo até o dia de hoje, no século 21? A resposta é não, ele já morreu. Eliseu, a gente sabe que o servo de Eliseu, no caso, o ex-servo de Eliseu já morreu. Então ele não está leproso até os dias de hoje, tá bom? Veja que o para sempre ali está se aplicando até o final da vida dele, tá bom? E isso é um detalhe muito importante para que a gente possa compreender o assunto. Vamos verificar outro texto. Esse aqui é bem interessante mesmo. Está lá em Judas, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Veja, o texto é bem claro, fala que a cidade de Sodoma e Gomorra, e elas sofreram a punição do fogo eterno por fazer coisas ali que desagradava a Deus, e elas sofreram a pena, olha só, do fogo eterno. Calcula bem, as cidades de Sodoma e Gomorra, elas estão queimando até os dias atuais, até os dias de hoje. Eu estou gravando esse vídeo aqui, está no ano de 2022. Tem alguma cidade aí queimando eternamente no fogo até os dias de hoje? Não. A gente sabe que Sodoma e Gomorra, elas foram destruídas. Veja, para que algo pudesse queimar eternamente, essa coisa, ela precisaria ser o quê? Ela precisaria ser indestrutível, ela precisaria ser eterna. Ou seja, para que a cidade de Sodoma e Gomorra queimasse eternamente, a cidade tinha que ser eterna, os animais teriam que ser eternos, as pessoas teriam que ser eternas. Mas a gente sabe que quando o fogo caiu sobre a cidade, elas se transformaram em cinzas. Ela foi consumida pelo fogo, elas foram destruídas. Por quê? Porque elas não eram eternas, né? O fogo sim consumiu, devorou, mas aqueles animais, aquelas pessoas, aquelas construções, elas não eram eternas. Porque quando menciona alguns textos, né, às vezes a pessoa fala, menciona algo assim, a pessoa fica lembrando, mas o ímpio ele vai queimar eternamente. Não é bem assim. Por quê? O texto ele deixa bem claro que para um ímpio queimar eternamente, Deus ele teria que dar a vida eterna para os demônios, para Satanás e para aqueles que não aceitaram a Cristo. Aí eu te pergunto, isso é coerente com a Bíblia? Deus daria a vida eterna para Satanás e daria a vida eterna para os anjos que vieram com Satanás, que se desviaram da verdade. Deus daria a vida eterna para aquela pessoa que nunca seguiu a sua vontade, que nunca aceitou a Cristo como seu Salvador. Para quem, para quem é mencionado a vida eterna? Quem ganhará a vida eterna? Para aqueles que temem a Deus, para aqueles que servem a Deus,
para aqueles que lutam diariamente para que possa ter essa oportunidade de salvação em obediência, para aqueles que observam, né, as orientações de Deus. Então veja que esses habitantes de Sodoma e Gomorra, eles eram pessoas que eles não seguiram as orientações de Deus, e por isso aquelas cidades foram destruídas, né? Porque era uma cidade que estava afundada no pecado, estava afundada no pecado, na corrupção. Por mais que elas sofreram a pena do fogo eterno, elas não estão queimando até os dias de hoje. Então é importante você entender isso. O fogo apenas os consumiu. E como que eu consigo provar isso para você? Claro que esse texto aqui já prova, né? Porque a gente não tem, né, Sodoma e Gomorra queimando até os dias de hoje. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, fala o seguinte: E condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Ou seja, o texto aqui fala, aqui anteriormente fala que ela sofreu a pena do fogo eterno, e aqui fala que elas foram reduzidas a cinzas, né? Ou seja, a cidade total, elas foram varridas da superfície da terra, elas foram destruídas, elas foram transformadas em cinzas. Se as cidades foram transformadas em cinzas, ou seja, as cidades que é construídas de pedras, com coisas resistentes, imagina o que aconteceu com aqueles habitantes que estavam lá. Você acha que eles foram transformados em quê? Em fumaça, né? Foram desaparecidos, foram consumidos literalmente. Então, o ímpio, ele não queimará eternamente, ele será destruído por Deus quando Deus fizer o julgamento no cara, porque não é coerente Deus dar a vida eterna para aqueles habitantes de Sodoma e Gomorra, ou Deus dar a vida eterna para os demônios, para Satanás, que quebra os mandamentos de Deus, que não obedece as ordens de Deus e que quer estar acima de Deus. Como que Deus daria a vida eterna para uma criatura dessa? Ou para aquela pessoa que nunca aceitou a Cristo e não anda na justiça, né? Mas vamos aqui. Lá no 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 4, fala o seguinte: E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo o Israel. Aqui está falando sobre a questão de Davi. No início aqui fala, até grifei em vermelho, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Então o texto deixa bem claro que o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Ora, o texto aqui fala sobre Davi, fala que ele eternamente fosse rei sobre Israel. E aí eu te pergunto, Davi está até os dias de hoje sendo rei de Israel? Até os dias de hoje? Nós estamos no século 21. Ele está lá em Israel governando? A resposta é não. A gente sabe que Davi já morreu, que Davi já está no pó da terra, e fala que ele é rei eternamente. Só que a gente sabe que depois de Davi vieram outros reis, veio Salomão, enfim, vieram outros reis depois dele. Então ele não governou eternamente. Só que esse eternamente aqui está se referindo ao tempo de vida dele, no caso, ao tempo de vida, ao tempo de governo, ao tempo que ele teve ali sobre Israel como um todo, nesse sentido. Então, assim, quando a gente lança a mão de textos que mostra de uma forma mais profunda o que realmente a palavra ela quer nos ensinar, ela quer nos mostrar, né? A gente consegue compreender isso de uma forma bem tranquila no caso. Vamos lá. E como a gente sabe que Davi morreu, né, gente? Porque talvez possa ter alguém aí que eu acho que não pegou ainda essa questão. A própria Bíblia fala aqui no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo de 10 a 11,
E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Aqui no sentido de dormiu, não é que ele foi dormir com os pais dele, é no sentido de deitar numa cama. É porque ele morreu mesmo. Ele foi acompanhar ali, né? Ser sepultado ali e tudo mais, no caso. E foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom e em Jerusalém reinou 33 anos, tá bom? Então aqui o texto fala que Davi ele morreu, né? Ele dormiu e ele foi sepultado. E os dias que ele reinou sobre Israel foi 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom. E veja que aqui, ó, fala que ele reinaria eternamente. Só que esse eternamente foram quanto tempo? 40 anos. Tá bom? Por isso, quando a gente vê a expressão para sempre ou eternamente, não significa necessariamente um tempo sem fim, uma coisa infinita que nunca vai ter fim, tá bom? Vamos seguir aqui. Jonas, né? Jonas capítulo 2, versículo 6, fala o seguinte. Aqui Jonas falando: Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre. Veja a expressão aqui novamente, para sempre. Com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus. Bom, para quem conhece a história de Jonas, sabe que Deus pediu para ele ir na cidade de Nínive e pregar a mensagem de arrependimento para que aquela nação pudesse ser salva, no caso, né, e não ser destruída. Só que Jonas ele pega um caminho totalmente oposto daquilo que Deus tinha pedido para ele. E depois de uma tempestade lá, os marinheiros lançam ele no mar. E aí a Bíblia fala que um grande animal, um grande peixe no caso, engole ele. E quando o peixe engole ele, eles falam esse negócio aqui, ó. Eu desci até os fundamentos dos montes, ou seja, o peixe ele estava nadando numa profundidade muito funda. E aí ele fala isso, eu desci aos fundamentos dos montes no caso, né? Porque, veja, os montes ficam onde? Fica na superfície. O animal ele nada muito mais para baixo do que isso. E aqui ele usa a expressão, ó, para sempre. Mas veja bem, se eu te perguntar, Jonas, até o dia de hoje, ele se encontra dentro do ventre desse animal. Vamos supor que era uma baleia. A gente não sabe que era uma baleia, mas vamos imaginar que fosse. Jonas ele está até os dias de hoje dentro do ventre da baleia. E aí? Porque aqui ele usou a expressão para sempre. Ó. A terra me encerrou para sempre. Ele está até os dias de hoje dentro da barriga da baleia? Não. Tá bom? Deixando bem claro aqui que a gente não sabe se foi uma baleia ou não, mas só para ficar fácil aqui a explicação. A gente sabe que não, né, gente? Porque o próprio versículo lá na frente fala que ele foi salvo, no caso ali, foi colocado e teve que ir lá na cidade e pregar a mensagem, no caso, para aquelas pessoas, tá bom? Então veja que aqui mais uma vez a aplicação para sempre, ela teve o próprio fim, porque Jonas o peixe salvou ele teve que ir lá na cidade e pregar a mensagem de arrependimento. E aqui a gente entra em alguns pontos, né? Se a gente for aceitar a questão do ensino que os ímpios eles queimarão eternamente dentro do lago de fogo, a gente vai ter que admitir algumas coisas. Vamos ver aqui os problemas que isso seria. Bom, a primeira heresia que a gente ia ter que aceitar ia ser o seguinte: o diabo, os demônios e os pecadores são eternos. Ou seja, Deus não conseguirá um dia destruir o diabo e os seus pecadores definitivamente. Sendo que a gente tem diversos textos na Bíblia que nos prova que Satanás e seus anjos serão destruídos. E eu vou mostrar para vocês aqui. Bora verificar. Então veja, se a gente aceitar a questão do tormento eterno, que os ímpios queimarão eternamente e que o diabo também, o que acontece? O diabo, os demônios e os pecadores são eternos, ou seja, eles precisariam ser eternos.
para que eles pudessem queimar eternamente. Então Deus automaticamente teria que dar a vida eterna para eles, né? E dessa forma, Deus nunca ia conseguir destruir eles. Mas vamos ver aqui, vamos tomar a mão aqui dos textos que prova que Satanás vai ser destruído e os ímpios também. Vamos ver aqui. Lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, fala o seguinte: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Vou ler mais uma vez, ó. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, ele vai ser destruído, né? Ele vai ser ele vai deixar de existir. E a gente pode tomar mão de outro texto que também está lá em Romanos capítulo 16, versículo 20, que fala o seguinte: E o Deus de paz esmagará, olha só, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então aqui usa a expressão esmagarás, tá bom? Vamos ver aqui. Em 1 João, capítulo 3, versículo 15, fala o seguinte: Qualquer um que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Ora, quantas vidas Satanás já não tirou desse mundo? Quantos enganos ele já não fez? Quanto sofrimento, quantas mortes, quantas coisas que ele já não fez nessa terra. O próprio Cristo chama ele de príncipe deste mundo e que este mundo já está no poder do maligno. Como que Deus daria a vida eterna a uma criatura dessa? Como que Deus daria uma vida eterna aos ímpios que não aceitam a Cristo como seu Salvador? Aquelas pessoas que morreram sem salvação, no caso. Como que elas teriam a vida eterna se elas não aceitaram a Jesus Cristo? Se elas não aceitaram a mensagem, né? Se elas não obedecem às orientações de Deus. Complicado. E para a gente poder continuarmos, veja bem, lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1, fala o seguinte: Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, deixa eu colocar aqui, ó, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, ó, serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Tá vendo, gente? Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia em que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem ramo, nem raiz e nem ramo, no caso, conforme está aqui em Malaquias capítulo 4, versículo 1. Ou seja, mostrando que os ímpios eles serão destruídos. Eles serão destruídos, realmente deixarão de existir. A segunda heresia que a gente teria que aceitar, né? A primeira heresia seria que Deus teria que dar a vida eterna aos que não aceitaram a Cristo, teria que dar a vida eterna aos demônios e a Satanás. Por quê? Ele teria que dar essa vida eterna para que eles pudessem sofrer eternamente. Mas não é isso que a Bíblia ensina, né? Não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia deixa muito claro que Satanás ele vai ser destruído, que os pecadores, aqueles que não estão com o nome no livro da vida, aqueles que estiverem sem a salvação, eles também serão destruídos no caso, tá bom? E a segunda heresia que a gente teria que aceitar é que o pecado ele é eterno.
Se os ímpios fossem atormentados com o diabo eternamente, nunca iriam deixar de ter raiva de Deus, por estarem no fogo e continuamente blasfemariam dele e estariam em constante pecado por toda a eternidade no caso. Tá vendo? Então assim, os ímpios eles iam continuar lá atormentados eternamente, não queriam deixar de ter raiva de Deus, ou seja, eles iam continuar ainda ali tendo ódio, né? Raiva e essas coisas todas, o que não faz sentido com o texto também, os textos que a gente analisa sobre a destruição dos ímpios. E a terceira heresia, essa daqui é bem interessante para a gente verificar também. Qual seria a outra terceira heresia caso a gente fosse aceitar isso, né? Bom, a exposição aqui, ó. Muitas pessoas que pecaram 70 ou 80 anos irão sofrer a mesma penalidade que Satanás, que pecou desde o princípio, conforme está lá em João capítulo 8, versículo 44, que foi o originador do pecado. Nada mais injusto. Isto não estaria de acordo com o seguinte texto, conforme está lá em Apocalipse, né? Capítulo 20, versículo 11 e 13. Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48, que fala que alguns receberão muitos açoites e outros poucos açoites. Veja bem, pessoal. Então aqui a gente tem essa questão, como que Deus daria uma pena para alguém que morreu sem a salvação e ele daria essa mesma pena, a mesma pena que ele daria para Satanás, ele daria para essa pessoa, sendo que a ficha de Satanás, a ficha criminal dele é muito maior do que a outra pessoa, porque ele está pecando desde o princípio que ele se desviou, no caso, né? No sentido, depois que ele saiu da verdade, desde aquele contexto ali, daquele começo, daquele princípio, desde ali que ele estava já desencaminhando, causou toda uma rebelião, causou a queda dos nossos primeiros pais, trouxe outros inúmeros problemas. Então, como que Deus condenaria um ser humano que morreu sem a salvação e daria a mesma punição que ele daria para Satanás, ele daria para essa pessoa? Né? Então, assim, a gente consegue ver que não faz muito sentido, porque toda justiça, quando ela aplica uma medida que é coerente com o grau de merecimento daquela pessoa que cometeu um ato, né? A gente sabe disso. Por exemplo, o cara roubou uma galinha no quintal de alguém. A polícia vai pegar, vai fazer o procedimento. Essa pessoa ela não vai ser condenada, não vai ser julgada da mesma forma que alguém que foi lá, roubou a galinha e matou o dono da galinha. Esse caso do cara que roubou a galinha e matou o dono da galinha, o crime dele vai ser muito mais grave do que o cara que só roubou a galinha, entenderam? Então é a mesma coisa com Satanás e os pecadores. Os crimes de Satanás é muito maior. Por mais que aquela pessoa, aquele ser humano, ele morreu sem a salvação, mas não dá para mensurar os dois, né? Porque o de Satanás é muito maior. A quarta heresia, no caso, Deus nunca irá terminar com o sofrimento. Ou seja, se o lago de fogo for eterno, né, conforme algumas pessoas pensam, a Satanás, né, e os seres, Satanás, os seres que estão com ele e os que não, os que perderam a salvação, eles iam sofrer eternamente lá, infinitamente, sofrendo infinitamente, e isso nunca ia acabar. Só que claramente que a Bíblia ensina que claramente que um dia não existirá mais o sofrimento, conforme está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, né? Que não haverá mais dor, nem sofrimento, nem lágrima, nem pranto, enfim. Esse texto também é bem importante para a gente mencionar. Então, como que você ficaria sabendo que um parente seu, um pai, um irmão, uma mãe,
vamos imaginar que não foi salvo. Você foi salvo, você que está assistindo aqui, me acompanhando, e vamos imaginar que sua mãe não, certo? Agora imagine Deus explicando para você que foi justo ele dar a mesma punição que ele deu para Satanás para sua mãe. E agora ela vai queimar, ela vai sofrer as mesmas consequências que Satanás eternamente. Seria justo da parte de Deus fazer isso? A sua mãe não deveria ter uma pena merecida conforme os atos dela foi errado aqui na terra? Uma suposição, né? Ela não teria que ter uma punição adequada conforme as obras dela? Do porquê que Deus puniria a sua mãe no nível desse, comparar ela com Satanás no mesmo grau? Entende a situação? Então, assim, é por isso que Jesus, né, ao comparar lá as cidades, ele falou: olha, umas vai levar muitos açoites e outras vai levar menos, porque tem essa diferença de, de graus de ficha criminal, no sentido, vamos falar assim, de ficha criminal. Ficha criminal de algumas pessoas é maior do que outras, e assim a pena vai variando conforme o grau de criminalidade da pessoa no caso, vamos colocar dessa forma. Então faz sentido para vocês Deus dar a mesma sentença para Satanás e dar a mesma sentença para a mãe de alguém que não foi salva, no caso? Faz sentido? Esse ser humano aqui, ele conseguiria acumular a quantidade de pecado que Satanás já acumulou em todo o histórico dele? Me responde aí, pensa aí e me fala. Bom, essa parte 3, a parte 3 aqui, no caso, a gente já encerrou aqui nesse slide, tá bom? A parte 3 vai ser a finalização que eu estarei trazendo, no caso, para que a gente possa concluir esse assunto até aqui, tá bom? E comente e se inscreva no canal, divulgue para outras pessoas, para que elas possam também fazer parte aqui dessa família, que a gente possa examinar as escrituras, aprender com ela, né, deixando assim o ponto de vista de religiões de fora e verificar exatamente o que a palavra de Deus ensina, tá bom? Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Deixa seu like aí, tá bom? Que isso me fortalece muito aqui, vai me incentivar a seguir em frente. Vejo você, tá bom? No próximo vídeo sobre esse mesmo tema. E um forte abraço, fique com Deus, tá bom?